Vamos falar de saúde, gente. Eu estou aqui já com o nosso convidado, que é o cirurgião vascular, o doutor Felipe. Seja muito bem-vindo, doutor. Obrigado, Maristela. Vamos então falar de varizes, né? A gente tem na cabeça, assim, doutor, que varizes é apenas um problema estético, né? A gente vê ali nas marquinhas, as veinhas na perna, mas é claro que vai muito além disso. Pode, inclusive, ser um sinal de um problema de circulação, não é mesmo? Isso. As varizes são veias, por definição, são veias dilatadas, tortuosas e que não transportam mais o sangue de maneira adequada. É uma doença bem heterogênea, ou seja, ela se apresenta de uma forma assim bastante variada, desde os vasinhos pequenos até na classificação mais inicial, passando por veias visíveis, depois inchaço nas pernas, muitas vezes causam inflamações, eczemas, e no estágio final a gente vê as úlceras de pernas, que nas 70% das vezes são causadas pelas varizes. E daí já está num caso bem mais sério de bem varizes, mais avançado. né? A gente tem até algumas imagens mostrando para o pessoal ali de casa. Tem aquelas mais simples ali, e aí essa imagem que a gente está vendo agora já é de um tratamento para varizes, né? Isso, esse procedimento se chama escleroterapia, consiste na injeção de uma substância, quer seja glicose ou polidocanol ou qualquer outra, no sentido de criar uma cicatriz dentro dessa veia e fazer a obliteração, o fechamento dessa veia e o desaparecimento dessa veia doente. Por que algumas vezes esse tratamento ele não é suficiente? Precisa partir para a cirurgia, doutor? É uma pergunta muito frequente no consultório. A avaliação inicial das varizes passa por um exame físico detalhado, uma ultrassonografia vascular, o emprego de realidade aumentada, porque mais ou menos 70% a 80% das vezes, esses vasinhos pequenos que nós vimos ali nas imagens são alimentados por veias maiores. Então, existe uma hierarquia de tratamento. Você precisa tratar as veias maiores, que nós chamamos de veias nutridoras, e que vão alimentar as veias pequenas e assim aumentar a efetividade do tratamento. Existe até uma polêmica, o povo comenta muito de que essa cirurgia de veias maiores, nesse caso que você comentou, elas são até perigosas, essas cirurgias. Existe um risco mesmo sobre isso? Sim, todo procedimento cirúrgico envolve-se um risco inerente. Agora, o curioso é que o tratamento das varizes maiores e dos vasos menores, ele mudou mais nos últimos 5 a 10 anos do que no século XX inteiro. Então, o que no passado era feito sob anestesia, com uma internação mais prolongada e, mais importante, vários cortes e um repouso mais prolongado, assim, normalmente de 15 a 30 dias, hoje em dia, com as técnicas menos invasivas, as técnicas principalmente com uso de laser, radiofrequência e espuma ecoguiada, você consegue reproduzir um resultado excelente a longo prazo com o mínimo de repouso. Uma dúvida muito comum, doutor, é sobre as causas, né? Tem gente que tem senhoras, às vezes, que a gente vê ali com seus 80 anos e não tem uma varize na perna, né? Tá ali com a perna lisinha. É genético, doutor? A gente costuma dizer que varizes é o resultado da escolha de maus genes. Isso está impregnado no nosso DNA. Ou seja, então, não tem como a gente fugir. Não necessariamente, porque você tem no DNA, mas existem fatores de risco que são piores, são agravantes. Então, quais são? A genética é o pior. Agora, permanência por longos períodos na mesma posição, o sedentarismo, uma dieta não balanceada, o uso de anticoncepcionais hormonais, né? Um número aumentado de gravidezes. Então, isso todos são fatores agravantes para o aparecimento de varizes. E o uso do salto alto? O salto alto ele não causa diretamente o aparecimento de varizes, mas ele interfere na mecânica, podendo ser uma das causas de dor na perna. A gente escuta muito falar disso. Tem uma pergunta de um telespectador, vamos colocar aqui na nossa tela para o doutor Felipe responder ao vivo. Vilmar, ele disse assim: boa tarde, eu estou com o meu pé inchado e muito dolorido. Eu acho que é por problema de circulação e de varizes. O que eu posso fazer, doutor? Olha, Vilmar, a primeira atitude a ser tomada é saber qual a causa do seu problema para tomar a medida mais efetiva, né? As varizes, elas causam dor e inchaço. Agora, outras condições também podem causar dor e inchaço. Então, o ideal é você procurar um médico, que é a pessoa habilitada, para fazer o diagnóstico diferencial. E se for varizes, como elas já têm sintomas, é necessário já tratá-las. É necessário o quanto antes, né, doutor? É interessante. Fica essa dica aí, então. Muito obrigada pela sua participação e pelos esclarecimentos aqui no SBT Meio Dia. Muito obrigado, Maria Esther.